Bem, hoje está fazendo exatamente mais de 48 horas que eu não estou comendo nada, somente com líquido. E continuando indo na academia. Então, fica aí pra gente trocar uma ideia sobre isso. Eu estou exatamente há mais de 48 horas sem comer, sem ingerir qualquer tipo de alimento sólido, né? Eu estou apenas água e também em sucos ali em alguns momentos do dia. E tô indo para academia. E eu posso dizer para vocês exatamente o que está acontecendo com o meu corpo. Eu não sei se vocês fazem isso, se é um costume de vocês de estarem indo treinar em jejum, mas no meu caso é um jejum prolongado. Decidi fazer um jejum de 3 dias e a última vez que eu fiz um jejum de 3 dias, eu não fui para academia. Eu apenas, cara, morguei, fiquei morgado lá em casa, apenas morguei e fiquei morgando lá durante os 3 dias e senti muito cansaço, fora que também eu comecei a sentir cãibra. Então, a ideia foi eu vou fazer o jejum de 3 dias novamente e vou para academia para ver o que vai acontecer. Eu posso falar para vocês com toda franqueza que eu me surpreendi comigo mesmo. Primeiro, porque eu fiz o treino. Obviamente, os 2 primeiros dias foram intensos. Então, eu fiz terça-feira, eu comecei meu treino na terça, comecei o meu jejum na quarta-feira. Então, eu tô quarta, quinta e sexta-feira. Hoje é sexta-feira, tá? O dia que eu tô fazendo esse vídeo. E eu vou terminar meu jejum no sábado, exatamente por volta de 8, entre 8 a meio-dia eu devo estar terminando. Provavelmente eu vou pra academia após isso, porque o último treino é treino de pernas. Eu mudei. Eu falei no vídeo anterior sobre treino A, B, C, D e E com foco nas pernas. Então, como eu ainda estou sem alimento e o treino de perna ele é pesado, então eu achei melhor trocar. Então, amanhã, sábado, eu estarei fazendo treino de pernas, porque aí eu já me alimentei, já consigo fazer com mais tranquilidade. Pois bem, o que acontece aqui, pessoal? O que você pode entender e o que eu entendi em relação ao meu corpo? Primeiro, meu corpo estava me pedindo para ir para academia. Mesmo um pouco lento, né, no sentido não cansado, um pouquinho fadigado ali, o meu corpo estava pedindo para eu ir para academia, cara. Então eu falei, velho, eu vou responder a isso. E quando eu cheguei lá, todo aquele esforço que parecia de sair de casa até a academia, isso tinha passado. Então quando eu comecei a fazer, realmente, eu senti diferença, sabe? E isso me fez entender que nós colocamos limitações na nossa mente. É claro que quando você faz um treino de jejum prolongado, você precisa ter um acompanhamento médico. Eu conheço realmente pessoas que fizeram jejum de 40 dias e continuaram treinando. Então foi isso que eu desejei fazer. Pô, vou fazer de 3 dias, mas eu vou continuar treinando. Então eu posso falar com toda franqueza que meu desempenho no treino ligeiramente foi um pouquinho menor e também porque eu me resguardei, tá? Mesmo sendo treino de ombro e tríceps, eu quis me resguardar um pouco, mas eu sabia que eu podia fazer mais. Mas eu falei assim, cara, é a primeira vez que eu tô fazendo isso, acaba que eu quero ter essa experimentação para poder entender como é que eu vou fazer num próximo treino quando eu fizer um jejum, sei lá, de 7 dias, por exemplo. Então, a minha intenção é fazer algo gradativo e continuar treinando, não é ficar ali à mercê somente do corpo se corroendo a si mesmo. Tem alguns benefícios para eu poder até entender o que vai acontecer no meu corpo, e eu vou passar para vocês agora os benefícios de você treinar em jejum, prolongados, é claro. Mas eu também não vou recomendar aqui para você fazer na loucura. Eu tô fazendo porque por uma questão religiosa, tá? Mas também eu falei, cara, eu não vou me render a não ir treinar. E eu gostei muito de ter treinado, tá? Então eu vou passar para vocês alguns pontos aqui que foram benéficos, estão sendo benéficos e para o meu corpo vai ser benéfico. Então, olha só, eu listei algumas coisas aqui. Qual é o benefício? A queima acelerada da gordura. Mas o que acontece com o nosso corpo? Como o corpo ele entende que o açúcar que foi guardado ele já se esvairiu, então ele começa a fazer uma queima ainda maior, porque ele começa a usar a gordura acumulada como principal combustível. Então você vai queimar mais gordura. Só que tem risco. E qual é o risco? É que se você faz um treino muito intenso, então você pode sofrer com isso.
E aí você sofre com a falta de energia, e aí você pode sentir mais cansaço, você pode sentir mais fraco, tonto. Então foi exatamente isso que eu me policiei nesses treinos, porque assim, no primeiro dia foi legal, no segundo dia, ok. No terceiro, quando eu tava sentindo um pouquinho mais de lentidão, eu falei, cara, eu vou moderar. Peguei um pouquinho pesado em algum outro ali, sim, mas nada que impactasse tanto. E vai ter sensibilidade à insulina. E o que vai acontecer? O corpo ele vai começar a usar o açúcar dos alimentos de forma melhor quando você fechar o seu ciclo de jejum. E aí é como se as células elas dessem uma acordada, começassem a usar o açúcar de forma muito mais eficiente. Só que é claro que você precisa tomar precauções na dosagem após o jejum. Então, quando eu terminar o meu jejum amanhã, eu também não vou comer horrores. Provavelmente eu vou comer um ovo, eu li que uma água de coco também é bom. Então eu vou tentar fazer com que o meu retorno alimentar seja muito mais tranquilo do que comer um balde gigantesco de comida como se não houvesse amanhã. Tem a preservação dos músculos, mas só que em parte. Então, o que o corpo vai fazer? Ele vai liberar mais GH, que é o crescimento do músculo, e isso vai ajudar a segurar um pouquinho mais. Então, eu vou saber disso quando, obviamente, eu voltar a me alimentar corretamente e vou ver qual vai ser o ganho exato fisiologicamente em mim. E o GH, o que ele serve como um protetor ali para que a energia do corpo não seja consumida. Então, o GH ele tende a evitar que o corpo ele se dilacere para virar energia. Então, isso aí é o que eu vou estar olhando para ver o que vai acontecer comigo nesses 3 dias aí. Só que entra justamente aquele ponto. Eu não posso treinar pesado, por isso que eu tentei segurar ao máximo para que eu não tivesse, sabe, um dano colateral em relação a isso. Apesar que o corpo está produzindo, tá aqui. Eu sinto, sabe, meu corpo ativo e ao mesmo tempo dizendo, cara, eu tô precisando de energia, mas eu tô com energia, sabe? Depois que eu fiz o treino, eu fiquei com mais energia do que eu pensei que eu ficaria. Hã, e isso para mim é uma sensação interessante. Tem a clareza mental e o foco. Existe o ponto de estar com mais disposição e ter um pouquinho de clareza mental e mais foco. Para ser sincero, eu estou sentindo agora que eu fiz o treino, mas antes, anterior a ter ido para academia, cara, não senti diferença nenhuma. Eu estava até mais lento. Tava um pouquinho mais assim, cara, eu não quero fazer tal coisa, eu tô meio querendo. O corpo tava querendo ficar em repouso, porém uma outra parte tava dizendo assim, cara, você precisa ir pro treino, você precisa ir treinar. Então eu logo fui para essa linha. Bem, aí você pode perguntar, eu senti tontura? Eu senti irritação? Eu me senti um pouquinho irritado, não tonto, mas em alguns momentos irritado. Mas só que eu tive que controlar, porque os meus filhos não são culpados disso. Então a ideia foi justamente, enquanto alguma coisa que eles estavam fazendo me irritava, eu me controlei. Porque assim, era uma pergunta bem bobinha, era um pedido de uma coisa e tal. E são detalhezinhos que vão te irritando. Mas eu tentei fazer esse controle, né? Eu controlei bastante isso. Um outro ponto foi a dor de cabeça. Senti dor de cabeça? Cara, eu senti dor de cabeça à noite. À noite eu senti. Durante o dia, não. Durante o dia foi tranquilo. Eu não tenho problema com café, por exemplo, então eu não sinto a falta do café. Assim como eu não tenho problema com açúcar, então eu não fico ali louco porque eu não tive açúcar. Então acaba que ficou tranquilo. Foram 3 dias que pra mim tá tranquilo. E aí vai ter o quê? A menor inflamação no corpo. O corpo ele acaba produzindo inflamações. E isso pode acontecer de ajudar até na recuperação muscular e na sensação de bem-estar. Então eu acredito que eu estou exatamente nesse ponto, que as inflamações estão me ajudando nessa recuperação muscular e nessa sensação de bem-estar, porque eu estou me sentindo bem agora, muito diferente do que eu estava me sentindo antes de ir para academia. E assim, parece que ele deu uma resetada, sabe? Isso é uma parada que eu acho interessante, é porque parece que o meu corpo resetou. E eu nunca tinha sentido isso nessa linha tão profunda de estar sem comer, mas ir treinar. Eu sinto que a minha energia veio, a minha fisionomia tá diferente, eu sinto uma certa fraqueza por falta da alimentação, mas nada que demais, entendeu? Eu posso sair, levantar, fazer o que eu quiser, sem aquela letargia que eu tava antes. A intenção de perceber
que o meu corpo está se adaptando à falta de comida, de alimento. É claro que, assim, eh, eu entendo que o nosso corpo é inteligente de uma forma tão absurda que ele sabe aonde ele precisa pegar gordura, aonde ele tem que pegar energia, no caso, o que que ele tem que repor e tudo mais. Eu sinto sim que meu corpo, ele tem se vou colocar para a palavra deteriorado de uma forma boa, se é que é possível, mas eu sinto sim que meu corpo, ele começa a querer puxar energia, mas automaticamente eu sinto uma energia que eu consiga ir e voltar tranquilamente. Eu nunca tinha passado por essa experiência de 3 dias de jejum e treino. Então, pra mim tá fazendo uma diferença absurda. Eu vou recomendar pra você fazer? Não. Por quê? Porque eu não vou falar assim: "Ah, faça que você vai ver os benefícios". Eu tô falando do meu corpo, eu tô sentindo as coisas no meu corpo. E aí o que cada pessoa vai fazer, aí é de responsabilidade própria. Mas qual é o ponto aqui? Eu consigo perceber que eu agora posso fazer treinos em jejum em uma escala um pouco maior, mas com alguns cuidados, com um pouco mais de zelo. Então, a minha esposa mesmo, ela faz treinos em jejum e ela porque ela tem muito mais gordura que eu, então ela consegue ficar ali sem comer e tranquilamente ela não vai passar mal. Eu, por exemplo, quando eu vou treinar ali ao meio-dia, se eu não me alimentar, esquece. Se eu não tiver um pré-treino, esquece. Mas foi bom fazer essa experimentação para entender os aspectos que envolvem como eu posso lidar agora com o jejum e o meu corpo. Então, me ajudou demais. Eu espero que essa conversa, ela também ajude a vocês. É claro que tudo é calculado, tá bom? Ó, eu vou correr, vou fazer HIIT, vou intensificar, porque aí então vou fazer um jejum, porque eu quero emagrecer absurdamente. Não caia nessa falácia. Daqui a pouco você tá correndo e desmaiando na academia e vai falar que foi eu. Vi num vídeo lá e o cara fez isso. Não, peraí. Vamos ter o raciocínio, vamos ter o pensamento de que quanto mais tempo você fica sem se alimentar, mais o seu corpo vai estar puxando energia de algum lugar. E isso vai acontecer em algum momento que você pode estar fraco, tonto, você pode sentir náuseas, então é melhor você sempre se dosar. Tem jejuns intermitentes, não sou muito adepto de jejum intermitente, quando eu faço, eu logo faço esses assim, e quando eu faço de 24 horas. A minha intenção é já fazer de 24 horas. Eu já fiz de 12 horas, mas jejum de 24 horas eu acho melhor. É um choque a mais que eu tenho, sabe? Mas, pra ser sincero, eu gostei muito de jejum de 3 dias, porque tá me dando uma nova perspectiva e é bem provável que eu continue fazendo isso. Não sei se vou fazer uma vez por mês ou a cada tanto tempo, mas é interessante, tá bom? É sempre interessante fazer porque o seu corpo responde bem a esses estímulos. Então, é isso. Espero que você tenha gostado. Cara, deixa seu like aí, seu joinha. Comenta se você já fez algum treino em jejum prolongado e como o seu corpo respondeu a isso, sabe? Se você incentiva, se você não. Vai ser legal ver o que vocês vão comentar aí. Acho que faz muito sentido para a gente continuar nessa trajetória em descoberta de um melhor físico e uma vida mais saudável, tá bom? Fiquem com Deus, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ligue o sininho e vamos para cima. Obrigado. Tchau.